Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, senhoras e senhores deputados. Depois de muito refletir acerca do tema que deveria constituir o tema da minha intervenção, e não obstante o tema selecionado não se inserir no substrato das primeiras e quartas comissões parlamentares das quais faço parte, decidi intervir num dos pontos fulcrais, se não fundamentais, que constitui o pilar de uma sociedade que se pretende o mais saudável e equilibrada possível. Refiro-me, em concreto, à área da saúde, mais particularmente à área da saúde mental, um dos grandes problemas do nosso século. O tempo do homem apressado, sem tempo para refletir. O tempo da criança agarrada à televisão, ao computador ou mesmo aos livros da escola. Imperativa e imparável. O tempo das depressões e da ansiedade. Um mundo onde nos parece proibido parar. Um mundo cada vez mais globalizado e no qual a doença mental encontra uma complexa interação entre o que é genético e aquilo que o ambiente nos proporciona. E as más experiências, boas e más experiências, que vivenciamos no nosso dia-a-dia. Nos dias que correm, vivemos uma época que se caracteriza por essa globalização. Uma globalização atrativa, mediante todos os benefícios imediatos que nos proporciona, mas que acarreta, indiscutivelmente, vários problemas ocultos. Pois o homem está sujeito continuamente a uma quantidade de informação que força uma incorporação no cérebro humano a uma velocidade frenética. Uma velocidade que não há a velocidade do homem. É, sem dúvida alguma, a velocidade da máquina. Daí que, senhoras e senhores deputados, há quem entenda que um dos grandes problemas do nosso século são as doenças mentais. Pois vivemos numa sociedade de excesso de informação, num mundo frenético da globalização e da imensa quantidade de conhecimento que temos ao nosso alcance a qualquer momento no nosso telemóvel. Há uma tendência para que se desenvolvam pessoas aceleradas, pessoas que não se detêm para ponderar no que está bem ou mal nas respectivas vidas, aquilo que no fundo as bloqueia e as fazem ansiosas e depressivas. Daí que a doença mental encontra terreno fértil nesta caminhada que se movimenta a uma velocidade superior à velocidade programada no ser humano. Deste modo, chamam a atenção alguns autores para o facto de a sociedade atual estar a favorecer alguns traços de personalidade antissocial. Trata-se de uma personalidade recorrente dos tempos modernos que dota os indivíduos de uma frieza e insensibilidade face ao sofrimento do outro, fruto de uma sociedade de competição em que vivemos. Tenho de confessar-vos, caros e estimados colegas, que esta personalidade antissocial, definida como um padrão persistente de violação do direito dos outros, pessoas que no seu dia-a-dia violam persistentemente os direitos dos outros, confrontando a lei e prejudicando o próximo, sem qualquer sentido de cidadania ou ética, choca-me e muito. Daí que as doenças mentais são mais comuns do que se pensa. Com efeito, numa altura em que, além da pobreza, um flagelo humano mísero que arrasta muitos dos nossos concidadãos para a criminalidade, que lhe cerceia as oportunidades de mobilidade social, assistimos a outros fenómenos sociais geradores de sentimentos diversos e de uma certa tolerância consentida pelo status quo implantado, que impelem outra falange significativa da sociedade para zonas de exclusão social. Sector social esse que muitas vezes, de forma mais difícil e evidente, porque limitados pelas razões que tentarei expor, acabam por não conseguir reivindicar aquilo que têm de direito ante a sua qualidade humana, tão idênticos como nós. Mente sã em corrupção. Será, pois, o mote desta minha intervenção, que versará, como já referido, sobre uma vertente indissociável das políticas públicas de saúde, designadamente a saúde mental. Na verdade, a saúde mental e a saúde física são duas vertentes fundamentais e indissociáveis da saúde. E uma saúde mental precária, deficitária, descuidada, impele que as zonas de limbo e de exclusão social cidadãos que afinal são de pleno direito
e a quem pretendo, nesta minha intervenção, emprestar-lhes a minha voz, no reconhecimento público da importância que têm no pulsar social. Julgo que esta Câmara reconhece que a tarefa, no âmbito de incremento de políticas sociais da saúde mental, não é fácil, dada a enorme complexidade do fenómeno em causa. Tratam-se, pois, de delinear instrumentos de requerer a intervenção de diversos saberes e operadores sociais, tendo em vista alavancar soluções de forma a facilitar e proporcionar a plena integração de tais cidadãos nos seus mais diversos ambientes, quer familiares, laborais, escolares, em suma, nos diversos sectores que compõem a comunidade de cidadania a que pertence. Mais do que numa vertente terapêutica, esta dimensão de política de saúde mental, a que apelo e trago a esta Assembleia, é no sentido de serem criados mecanismos legislativos que visem proporcionar a integração, na medida do possível, de tais cidadãos no universo social a que pertencem. Com efeito, a prioridade de uma política de tratamento em comunidade, ao invés de um tratamento solitário e singular, é, sem dúvida, o reconhecimento que todos nós somos corresponsáveis pelo sucesso e integração de tais cidadãos. A dignidade humana que lhes é própria e característica, enquanto seres irrepetíveis e singulares, individuais e iguais a si mesmos, impõe-se-nos o repensar de medidas de política de saúde mental, num discurso e contributo necessariamente proveniente de todos os sectores e quadrantes políticos, sociais e ideológicos. De uma forma genérica, pode considerar-se uma perturbação mental uma situação que afeta as emoções, o pensamento e, consequentemente, o comportamento humano, e que acaba por provocar um mal-estar significativo no paciente ou uma perturbação no seu normal funcionamento social ou mesmo profissional. Repare-se que em Portugal apresenta um dos mais altos valores de prevalência de perturbações psiquiátricas, 22,9%, apenas comparáveis com a Irlanda do Norte, 23%, e com os Estados Unidos, 26,4%. O que equivale a dizer que 1/5 dos portugueses sofre de perturbações psiquiátricas, das quais a depressão e a ansiedade são os mais comuns. Esta doença afeta cerca de 20% dos portugueses num determinado momento das suas vidas, mas a probabilidade de vir a padecer desta patologia ao longo de toda a vida chega a superior a 20%, segundo Diogo Teles Correia, psiquiatra, psicoterapeuta e docente na Faculdade de Medicina de Lisboa. Ainda, segundo este especialista, há uma tendência geral para um aumento do diagnóstico desta situação. Factores como a crise económica, o desemprego, um aumento de pressão profissional, bem como a solidão e outros factores podem estar por trás desta situação. Em Portugal, assim como em todos os países da Comunidade Europeia, tem sido feito um esforço muito grande para que se divulgue nos média a importância da doença mental, já que as doenças mentais são mais aceites em determinados pontos do mundo, geralmente mais civilizados. O decano da psiquiatria na nossa região autónoma da Madeira, Dr. Saturnino Silva, defendeu recentemente, numa entrevista ao Diário, que é necessário mudar o serviço de saúde mental na Madeira, entendendo ainda que a realidade tem vindo a piorar nos últimos largos anos, devido sobretudo ao elevado consumo de álcool e de outras drogas, defendendo frontalmente que o plano estratégico de saúde mental deveria ser especificamente adaptado à realidade regional e ser precedido de um estudo prévio sobre o estado de saúde mental a realizar por uma entidade psiquiátrica independente. Recentemente, o Governo desta região criou linhas orientadoras para a saúde mental, tendo criado por efeito um Conselho Consultivo da Saúde Mental, visando sobretudo a elaboração de um novo plano que esteja mais próximo dos cidadãos, nos respectivos centros de saúde locais. Urge, de facto, assegurar um reforço dos profissionais da psiquiatria no Serviço Regional de Saúde da Madeira. Daí que o Sr. Secretário, Dr. Pedro Ramos, afirmou recentemente que a saúde na Madeira vai estar mais próxima das pessoas, através de equipas de saúde mentais conselheiras, nos centros de saúde, medida que se aplaude. Outra medida de fulcral importância é o Plano Regional de Saúde Mental, que envolve técnicos de diversas áreas para garantir uma ação multidisciplinar. Não podemos deixar de reconhecer que as políticas de saúde mental devem ser assertivas. Neste sentido,
Explicou ainda o Sr. Secretário da Saúde, no passado mês de fevereiro, que a nível da prevenção e a nível de cuidados de saúde primários, há todo um caminho que tem de ser novamente iniciado e que tinha sido interrompido com a criação das equipas de saúde mental, neste momento já perfeitamente definidas. Em causa, o novo programa de saúde mental da região, que o responsável pela pasta da saúde considerou estar um pouco deficiente e até ausente, e que será uma realidade a curto, médio e longo prazo, com enfoque nos cuidados de saúde primários, num caminho que tem de ser novamente iniciado. Explicando ainda que, do ponto de vista organizacional, há todo um caminho que tem de ser rapidamente iniciado com a definição do Serviço de Psiquiatria, dentro do regulamento do Serviço de Saúde da Região Autónoma de Madeira. Assim, aplaude-se o trabalho que tem vindo a ser realizado pela 5ª Comissão da Saúde, que numa plena abertura à resolução dos problemas de saúde, procedeu, em conjunto com todos os senhores deputados, a diversas audições que se realizaram às entidades de saúde mental com relevância na matéria, destacando-se a Secretaria Regional da Saúde, Secretário de Equipa, Dr. Ricardo Alves, responsável pelo Departamento de Saúde Mental, Dr. Nel Mendonça, a Associação de Familiares e Amigos do Doente Mental da Madeira, a Unidade Operacional de Intervenção dos Comportamentos Aditivos e Dependências, a Unidade de Intervenção dos Problemas ligados ao álcool do Centro Ricardo Púmpore, Casa de Saúde São João de Deus, Casa de Saúde de Cabra Pestana, Centro de Reabilitação Psicopedagógica da Sagrada Família, Secção Regional da Ordem dos Médicos, da Ordem dos Enfermeiros e da Ordem dos Psicólogos. Como é sabido, a saúde mental não é partidária, ideológica nem sofista. Ela reclama o contributo de todos os cidadãos no guisar de instrumento que se mostrem idóneos à concretização plena do princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, e sendo certo que este Governo está empenhado nesta causa, lanço a esta Assembleia o repto de, em conjunto, contribuirmos das diferenças que nos caracteriza e nos individualiza para o delinear de uma política de saúde mental que vá ao encontro do propósito principal, o de integração de tais cidadãos na comunidade a que pertencem, por forma a que se possam sentir, dentro das suas limitações, pessoas realizadas. Pois, só dessa coordenação de esforços poderíamos debelar um dos fenómenos que reconhecidamente assume-se nos dias de hoje como fenómeno de exclusão social. Procuremos, se não eliminá-lo, pelo menos enfraquecê-lo. Obrigada.